Então começar o 14º capítulo, Resgate Interrompido. Acompanhando o assistente, passamos a cooperar na reharmonização de pequena família domiciliada em subúrbio de populosa capital. Ildeu, o chefe da casa, homem que mal atingira a madureza física, pouco além dos 35 de idade, encontrara em Marcela a esposa abnegada e mãe de seus 3 filhinhos, Roberto, Sônia e Márcia. Entretanto, seduzido pelos encantos da jovem Mara, moça leviana e inconsequente, tudo fazia para que a esposa o abandonasse. Marcela, porém, educada na escola do dever, dedicava-se ao lar e tudo fazia para não deixar perceber a própria dor. Pelos gestos rudes e pela deplorável conduta em casa, não desconhecia a modificação do pai de seus filhos, e recebendo cartas insultuosas da rival que lhe disputava o companheiro, sabia chorar em silêncio, confiando-as ao fogo, para que não caíssem sob o olhar do esposo. Doía-nos cada noite vê-la em prece ao lado das criancinhas. Roberto, o primogênito, com 9 anos de idade, acariciava-lhe a cabeça, adivinhando-lhe os soluços imobilizados na garganta. E as 2 pequeninas, na inconsciência infantil, repetiam maquinalmente as orações ditadas pela nobre senhora, oferecendo-as a Jesus em favor do papai. Em atormentada vigília até noite alta, agoniava-se-lhe o espírito, observando Ildeu, estróina, alcançando o lar, tresandando a licores, se dispersando, né? Andando para trás, né? Cambaleando ali, cheirando ali a álcool, e exibindo os sinais de aventuras inconfessáveis. Se erguia a voz, lembrando alguma necessidade dos meninos, retorquia ele irritado: vida infame, sempre você a recriminar-me, a aborrecer-me, a perseguir-me com censuras e petitórios. Se quiser dinheiro, trabalhe. Se eu soubesse que o casamento seria isso, teria preferido estourar os miolos a assinar um contrato que me escraviza a existência inteira. E gritando intemperante, mostrava-nos a tela das suas recordações, em que Mara, a jovem sedutora, lhe surgia à mente como sendo a mulher ideal. Cotejava com a esmaecida figura da esposa, comparava, com a esmaecida figura da esposa, que as dificuldades acabrunhavam e, governado pela imagem da outra, entregava-se a chocantes excitações, ansiando fugir do lar. Marcela, em pranto, suplicava-lhe tolerância e serenidade, acentuando que não desdenhava o serviço. Despendia o tempo de que dispunha na cooperação mal remunerada em favor de lavanderia modesta, contudo, os afazeres domésticos não lhe permitiam fazer mais. Hipócrita, berrava o marido, que a cólera transtornava. E eu? Que pretende você de mim? Posso acaso fazer mais? Sou um homem dependurado em lojas e armazéns. Devo a todos, por sua causa simplesmente em razão do seu desperdício. Não sei até quando poderei aturar. Não será mais aconselhável regresse você à terra que teve a infelicidade de vê-la nascer? Seus pais estão vivos. A pobre criatura em lágrimas emudecia, mas sendo a voz deles estentórica, quase sempre o pequeno Roberto acordava e acorria em socorro da mãezinha, enlaçando-a estremunhado, destemperado, sonolento. E Ildeu avançava sobre o miúdo interventor a sopapos, clamando com insofreável revolta: saia daqui! E qual se o Petis lhe não fora filho, mas adversário confesso, acrescentava cerrando os punhos: tenho gana de matá-lo. Todas as noites essa mesma pantomima. Bandido, palhaço. Pantomima é mímica, E o menino, agarrado ao colo materno, sofria pancadas até recolher-se de novo ao leito em pranto convulsivo. Entretanto, se as filhinhas choramingassem, eis que o genitor se desfazia em ternura,
ainda mesmo quando plenamente embriagado, proferindo bondoso: minhas filhas, minhas pobres filhas, que será de vocês no futuro? É por vocês que ainda me encontro aqui, tolerando a cruz desta casa. E não raro ele próprio ia reacomodá-las no berço. Silas e nós entrávamos em ação a benefício de Marcela e dos filhinhos. Do atormentado lar ameaçado de completa destruição, demandávamos outros setores de serviço sem que o assistente encontrasse oportunidade de administrar-nos esclarecimentos mais amplos. Todavia, quase que diariamente, à noite, ali aplicávamos alguns minutos em tarefa que nos falavam aos refolhos do coração. Contudo, apesar de nosso esforço, o chefe da família mostrava-se cada dia mais indiferente e distante. Enfadado e irritadiço, não concedia à esposa nem mesmo a gentileza de leve saudação. Fascinado pela outra, passara a odiá-lo. Pretendia desobrigar-se do compromisso assumido e trilhar nova senda. No entanto, como atender ao problema do amor às pequeninas? Sinceramente, pensava de si para consigo. Não amava a Roberto, o filho, cujo olhar o acusava sem palavras, lançando-lhe em rosto o censurável procedimento, mas adorava Sônia e Márcia com desvelada ternura. Como ausentar-se delas no desquite provável? De certo, a companheira teria assegurados perante a lei os direitos de mãe. Senhora de nobre conduta, Marcela contaria com o favor da justiça. Refletia. Ainda assim, não renunciava ao carinho de Mara, cuja dominação lhe empolgava o sentimento enfermiço. Fosse onde fosse, registrava-lhe a influência sutil, a desfibrar-lhe o caráter e a dobrar-lhe a cerviz de homem que, até encontrá-la, fora honrado e feliz. Por vezes tentava subtrair-se-lhe ao jugo, mas debalde não conseguia. Marcela apresentava o semblante da disciplina que lhe competia observar e da obrigação que lhe cabia cumprir, quando Mara, de olhos de fogo, lhe acenava à liberdade e ao prazer. Foi assim que lhe nasceu no cérebro doentio uma ideia sinistra: assassinar a esposa, escondendo o próprio crime para que a morte dela aos olhos do mundo passasse como sendo autêntico suicídio. Para isso, alteraria o roteiro doméstico. Procuraria abolir o regime de compreensão sistemática, daria tréguas à irritação que o senhoreava e fingiria ternura para ganhar confiança. E depois de alguns dias, quando Marcela dormisse, despreocupada, desfechar-lhe-ia uma bala no coração, despistando a própria polícia. Acompanhamos-lhe a evolução do treslocado plano, porquanto é sempre fácil penetrar o domínio das formas pensamentos vagarosamente construídas pelas criaturas que as edificam, apaixonadas e persistentes em torno dos próprios passos. Na aparente calmaria que sustentava, Ildeu, embora sorrisse, exteriorizava ao nosso olhar o inconfessável projeto, armando mentalmente o quadro criminoso, detalhe por detalhe. Para defender Marcela, porém, cuja existência era amparada pela mansão que representávamos, o assistente reforçou na casa o serviço de vigilância. 2 companheiros nossos, zelosos e abnegados, alternativamente, ali passaram a velar dia e noite, de modo a entravar o pavoroso delito. Achávamos-nos, certa feita, em atividade assistencial ao pé de alguns doentes, quando o irmão em serviço veio até nós comunicando inquieto a precipitação dos acontecimentos. De alma aturdida pela influência de homicidas desencarnados que lhe haviam percebido os pensamentos expressos, intentaria Ildeu aniquilar a companheira naquela mesma noite. Silas não vacilou. Demandamos de imediato a casa singela em que se reunia a equipe doméstica atormentada. Dispondo da extensa autoridade de que se achava investido, o nosso orientador, empregando o concurso de entidades amigas em rotina de trabalho nas vizinhanças, inicialmente baniu os alcoólatras e delinquentes desencarnados que ali se acolhiam.
Apesar da providência, o plano infernal na cabeça de nosso pobre amigo evidenciava-se integralmente maduro. A madrugada ia alta. O coração precipitado, acelerado, relanceando o olhar medroso pelas paredes nuas do gabinete em que examinava o pente de uma pistola, qual se nos adivinhasse a presença, o chefe da família revelava-se disposto à consumação do ato execrável. Revestindo-lhe todo o cérebro, surgia a cena do assassínio calculadamente prevista, movimentando-se em surpreendente sucessão de imagens. Oh, se as criaturas encarnadas tivessem consciência de como se lhes exteriorizam as ideias, certamente saberiam guardar-se contra o império do crime. O irrefletido pai pensava demandar o aposento dos filhos para trancá-los à chave, de maneira a evitar-lhes o testemunho, quando Silas, de improviso, avançou para o leito das meninas e, utilizando os recursos magnéticos de que dispunha, chamou a pequena Márcia em corpo espiritual à rápida contemplação dos pensamentos paternos. A criança, em comunhão com o quadro terrível, experimentou tremendo choque e retornou de pronto ao veículo físico, bradando desvairada como quem se furtasse ao domínio de asfixiante pesadelo. Paizinho, não mate. Não mate. E o deu a esse tempo. Já se encontrava à porta, sustendo a arma na destra e tentando manobrar a fechadura com a mão livre. Os gritos da menina ecoaram em toda a casa, provocando alarido. Marcela, num átimo, pôs-se de pé surpreendendo o marido ao pé da filha e, junto deles, o revólver augurando maus presságios. A mulher bondosa, e incapaz de suspeitar das intenções dele, recolheu cautelosamente a arma e, crendo que o esposo pretendera suicidar-se, implorou em pranto: ó Ildeu, não te mates. Jesus é testemunha de que tenho cumprido retamente todos os meus deveres. Não quero o remorso de haver cooperado para semelhante desatino que te lançaria entre os réprobos das leis de Deus. Procede como quiseres, mas não te despenhes no suicídio. Se é de tua vontade, monta nova casa em que vivas com a mulher que te faça feliz. Consagrarei minha existência aos nossos filhos. Trabalharei, conquistando o pão de nossa casa com o suor do meu rosto. Entretanto, suplico, não te mates. A generosa atitude daquela mulher sensibilizava-nos até as lágrimas. O próprio Ildeu, não obstante o sentimento empedernido, sentia-se tocado de piedade, agradecendo no íntimo a versão que a esposa, digna e abnegada, oferecia aos acontecimentos cuja direção não conseguira prever. E, encontrando a escapatória que de há muito buscava, longe de ouvir os brados da consciência que o concitavam à vigilância, exclamou à feição de vítima: realmente não posso mais. Agora para mim só restam dois caminhos: suicídio ou desquite. Marcela, com o auxílio do assistente, descarregou o revólver, reconduziu as crianças ao sono e deitou-se, atribulada. Nos olhos tristes, lágrimas borbulhavam na sombra, enquanto orava, súplice, na torturada quietude do seu martírio silencioso. Ó meu Deus, compadece-te de mim, pobre mulher desventurada, que fazer sozinha na luta com 3 crianças necessitadas? Todavia, antes que a dor pungente se lhe metamorfoseasse em desânimo destruidor, Silas aplicou-lhe passes balsamizantes, hipnotizando-a, com o que a flagelada senhora, em desdobramento, se colocou inquieta diante de nós. Tomando-nos a conta de mensageiros do céu,
na cristalização dos hábitos em que comumente mergulham as almas encarnadas, ajoelhou-se e rogou amparo. Silas, porém, soergueu-a, bondoso, e explicou: Marcela, somos apenas teus irmãos. Reanima-te. Não te encontras sozinho. Deus, nosso Pai, jamais nos abandona. Concede sim liberdade ao teu esposo, embora saibamos que o dever é uma bênção divina, da qual pagaremos caro a deserção. Que o Deus rompa os laços respeitáveis dos seus compromissos, se é que julga seja essa a única maneira de adquirir a experiência que deve conquistar. Haja, porém, o que houver, ajuda-o com tolerância e compreensão. Não lhe queiras mal algum. Antes, roga a Jesus o abençoe e ampare onde esteja, porque o remorso e o arrependimento, a saudade e a dor, para os que fogem das obrigações que o Senhor lhes confia, convertem-se em fardos difíceis de carregar. Sabemos que a ele te ligaste em sagrada aliança na empresa redentora do pretérito próximo. Ainda assim, se ele esmorece à frente da luta, em pleno exercício da faculdade de escolher, não será justo lhe violentes o livre-arbítrio, impondo-lhe atitudes que a ele compete cultivar. E o Deus ausenta-se agora dos contratos que abraçou, a benefício de si mesmo, e interrompe o resgate das contas que lhe são próprias. Voltará, porém, mais tarde aos débitos que ouvida, talvez mais onerado perante a lei. Não te lamentes e segue adiante. Sejam quais forem as lutas que te descerem ao coração, resigna-te e não temas. Faze dos filhinhos o apoio firme na caminhada. Todo sacrifício edificante no mundo expressa enriquecimento de nossas almas na vida eterna. Renuncia, pois, ao homem querido, respeitando-lhe os caprichos do coração, e aguarda o futuro com esperança. E porque Marcela chorasse, receando por vir, em face das contingências materiais, Silas afagou-lhe a cabeça e asseverou prestimoso: para mãos dignas, jamais faltará trabalho digno. Contemos com a proteção do Senhor e marchemos com desassombro. Enxuga o pranto e ergue-te em espírito à fonte do sumo bem. Nesse ínterim, parentes desencarnados da jovem senhora assomaram carinhosamente ao recinto, estendendo-lhe as mãos. Desculpa. E nosso orientador confiou-lhes Marcela chorosa, rogando-lhes ajuda para que a víssemos restaurada. Retiramo-nos em seguida. Foi então que nossas perguntas explodiram insopitáveis. Por que Marcela, meiga e honesta, era odiada pelo esposo assim tanto? Por que a preferência de Ildeu pelas filhinhas com tanto desdém pelo primogênito? E a separação em perspectiva? Seria justo procurar o nosso mentor, fortalecer aquela mãezinha desventurada para o desquite, ao invés de incentivá-la à recuperação do amor e do devotamento do companheiro? Desculpa. O assistente sorriu com manifesto desencanto e obtemperou. Há nas anotações do apóstolo Mateus, a gente vê aqui que é Mateus capítulo 19, versículo de 7 a 8, certa passagem na qual afirma Jesus que o divórcio na terra é permitido a nós outros pela dureza dos nossos corações. Aqui, a medida deve ser facultada à maneira de medicação violenta
em casos desesperadores de desarmonia orgânica. Na febre alta ou no tumor maligno, por exemplo, a intervenção exige métodos drásticos, a fim de que a crise de sofrimento não culmine com a loucura ou com a morte extemporânea. Nos problemas matrimoniais agravados pela defecção de um dos cônjuges, ou mesmo pela deserção de ambos do dever a cumprir, o divórcio é compreensível como providência contra o crime, seja ele o assassínio ou o suicídio. Entretanto, assim como o choque operatório para o tumor e a quinina para certas febres são recursos de emergência, sem capacidade de liquidar as causas profundas da enfermidade, as quais prosseguem reclamando tratamento longo e laborioso. O divórcio não soluciona o problema da redenção, porque ninguém se reúne no casamento humano ou nos empreendimentos de elevação espiritual no mundo sem o vínculo do passado. E esse vínculo quase sempre significa débito no espírito ou compromisso vivo e delongado no tempo. O homem ou a mulher, desse modo, podem provocar o divórcio e obtê-lo, como sendo o menor dos piores males que lhes possam acontecer. Ainda assim, não se liberam da dívida em que se acham incursos, cabendo-lhes voltar ao pagamento respectivo, tão logo seja oportuno. A questão do desquite que ele fala aqui, né, o divórcio foi muito tempo depois. Aqui nós vamos lembrar que o livro está sendo escrito em 57, então por isso ele usa aqui o desquite. E aqui quando ele coloca sobre a união, não existe acaso, não existe coincidência. As pessoas se unem para acerto de contas, para quitarem débitos do passado, por terem concordado em assumir a educação e o empreendimento de preparar espíritos com os quais tem débitos ou com os quais tem acertos a realizar aqui na reencarnação. Então tem 1 milhão de situações e de causas que fazem com que duas pessoas se encontrem e se casem, mas nenhuma delas é casual e nenhuma delas é acaso. Existe um roteiro, né, no plano espiritual para aquilo que nós devemos desempenhar. E porque as nossas muitas interrogações pairavam no ar, o generoso orientador prosseguiu. No caso de Ildeu e Marcela, já meticulosamente estudado em nossa mansão, temos 2 almas em processo de reajuste há vários séculos. Então eles estão os 2 juntos, se casando, tentando se acertar há séculos. Para não nos perdermos em compridas perquisições, convém lembrar tão somente algumas notas da existência última, em que ambos, como marido e mulher aqui mesmo no Brasil, se entregaram a difíceis experiências. Ele, depois de casado, continuou irrequieto entre a irresponsabilidade e a aventura, nas quais seduziu 2 moças, filhas do mesmo lar. Primeiramente enganou uma delas, abandonando a esposa que a lei lhe havia confiado. Passando, porém, ao convívio da segunda companheira, que patrocinava o desenvolvimento da irmãzinha menor, que os pais, à beira do túmulo, lhe haviam entregue, Ildeu não vacilou em aguardar-lhe a floração juvenil para submetê-la igualmente aos seus caprichos inconfessáveis. Entretanto, em franca decadência moral, precipitou-as no meretrício, em cujas correntes de sombra as pobres criaturas se viram quais andorinhas aprisionadas na lama. Abandonada a esposa, que era então a mesma companheira de agora, a sofredora mulher, incapaz de sofrear-se no insulamento, após 5 anos de expectativa e solidão, aceitou a companhia de um homem digno e trabalhador, com quem passou maritalmente a viver. Os dias correram sobre os dias, e quando Ildeu, ainda relativamente moço,
mas integralmente vencido pela intemperança e pelo deboche, regressou doente à cidade em que se havia consorciado, buscando o aconchego da esposa, cuja fidelidade carinhosa ele mesmo destruíra, não mais na ânsia de ajudá-lo, de amá-la, e sim no propósito de escravizá-la por enfermeira de seu corpo abatido. Eis que a reencontra feliz junto de outro, movido de incompreensível ciúme, de vez que renegara o lar sem motivo justo, não suporta ver a alegria da companheira matando-lhe o eleito do coração. Dentro em breve, todo o grupo que o deu infelicitou se reúne, inclusive ele próprio, na esfera espiritual, onde a justiça da lei sopesa os méritos e deméritos de cada um. E com o amparo de abnegados benfeitores, regressam as personagens do drama doloroso ao resgate na reencarnação, com Ildeu à frente das responsabilidades por ter maiores culpas. Marcela concorda em auxiliá-lo e retoma o posto antigo, ajudando-o na condição de esposa. Roberto é o companheiro assassinado que volta, do qual Ildeu é devedor da própria vida. Sônia e Márcia são as duas irmãs que ele arrojou ao vício e à delinquência, dele esperando hoje, como filhas queridas, o necessário auxílio para a reabilitação. O assistente fez pequena pausa e acrescentou: vocês não ignoram, porém, que a reencarnação no resgate é também recapitulação perfeita. Se não trabalhamos por nossa intensa e radical renovação para o bem, através do estudo edificante que nos educa o cérebro e do amor ao próximo, que nos aperfeiçoa o sentimento, somos tentados hoje pelas nossas fraquezas, como éramos tentados ainda ontem, porquanto nada fizemos por suprimir, né, por suprimir as nossas tentações, né? A gente só consegue se livrar delas a hora que a gente consegue apagar o mal, né? Apagar aquele vício, aquelas intenções, aquelas ideias que vêm de novo como tentação para provar se nós melhoramos ou não. Vou voltar aqui. Se não trabalhamos por nossa intensa e radical renovação para o bem, através do estudo edificante que nos educa o cérebro e do amor ao próximo que nos aperfeiçoa o sentimento, somos tentados hoje pelas nossas fraquezas, como éramos tentados ainda ontem, porquanto nada fizemos pelas suprimir, passando habitualmente a reincidir nas mesmas faltas, né, cometendo mais do mesmo, incidindo nos mesmos erros que fizemos em encarnações anteriores. Segundo observam, Ildeu, displicente e surdo aos avisos da vida, é o mesmo homem do passado, buscando a suposta felicidade fora do templo doméstico, desprezando a esposa, querendo estremecidamente as filhinhas, nas quais revê as companheiras do pretérito, e nada faz por perder a instintiva aversão pelo filhinho, em cujo contato adivinha um antigo rival que lhe foi vítima da fúria arrasadora. Mas, indagou Hilário, se ele não encontra em Marcela o amor integral, por que razão ainda agora, na presente romagem terrena, a teria desposado? A afetividade juvenil não é sinal de confiança e ternura? Sim, encareceu Silas bondoso. É preciso considerar que nos achamos ainda longe de adquirir o verdadeiro amor, puro e sublime. Nosso amor é, por enquanto, uma aspiração de eternidade encravada no egoísmo e na ilusão, na fome de prazer e na egolatria sistemática,
que fantasiamos como sendo a celeste virtude. A egolatria adorarmos, né? Idolatrarmos o nosso ego, ou seja, nós mesmos. É tudo para mim, é tudo eu, é tudo meu, eu quero tudo, eu tenho que ser feliz, eu tenho que conseguir o que eu quero, aqui tem que ser um mar de rosas, né? É de uma infantilidade absurda, porque estamos aqui para crescer, aprender e nos redimirmos perante aos nossos credores. Por isso mesmo, a nossa afetividade terrestre, quando na primavera dos primeiros sonhos da experiência física, pode ser um conjunto de estados mentais consubstanciando simplesmente os nossos desejos. E nossos desejos se alteram todos os dias. Aqui está uma grande verdade, nós não sabemos o que queremos. Nós estamos quase sempre perdidos no tempo e no espaço. E os nossos desejos se alteram todos os dias. Em razão disso, recordemos o imperativo da recapitulação. Nessa ou naquela idade física, o homem e a mulher, com a supervisão da lei que nos governa os destinos, encontram as pessoas e as situações de que necessitam para superarem as provas do caminho, provas indispensáveis ao burilamento espiritual de que não prescindem para a justa ascensão às esferas mais altas. Assim é que somos atraídos por determinadas almas e por determinadas questões, nem sempre porque as estimemos em sentido profundo, mas sim porque o passado a ela nos reúne, a fim de que, por elas e com elas, venhamos a adquirir a experiência necessária à assimilação do verdadeiro amor e da verdadeira sabedoria. Aqui está uma explicação para aquelas pessoas que não sabem o que aconteceu, por que tinham um sentimento, por que tinha um imã que os atraiu para esta ou para aquela pessoa e depois o relacionamento ficou tão difícil, ficou tão duro. Então existe essa atração para que as coisas renovem, para que as coisas aconteçam, para que haja o aprendizado, a renovação e o aprimoramento. Não existe acaso, não existe coincidência. É por isso que a maioria dos consórcios humanos, por enquanto, constituem ligações de aprendizado e sacrifício, em que muitas vezes as criaturas se querem mutuamente e mutuamente sofrem pavorosos conflitos na convivência uma das outras. Nesses embates, alinham-se os recursos da redenção. Quem for mais claro e mais exato no cumprimento da lei, que ordena seja mantido o bem de todos, acima de tudo, mais ampla liberdade encontra para a vida eterna. Quanto mais sacrifício com serviço incessante pela felicidade dos corações que o Senhor nos confia, mais elevada ascensão à glória do amor divino. Então, aduzir. Nosso amigo Ildeu estará interrompendo o pagamento da dívida em que se empenhou. Isso mesmo, responde o Silas. E Marcela? Perguntou Hilário. Garantirá por ele a sustentação do lar? É o que esperamos e tudo faremos para auxiliá-la, já que o esposo mais uma vez faliu nos contratos assumidos. Não será lícito contar matematicamente com o heroísmo dela à frente da casa? Insistiu meu colega. Quem poderá medir a resistência dos outros? Falou Silas, sorrindo. Marcela é senhora de si e com a deserção do esposo é chamada a encargos duplos. Desejamos sinceramente que ela seja forte e se sobreponha às vicissitudes da existência, mas se resvalar para delituosos desequilíbrios que lhe comprometam a estabilidade doméstica, na qual os filhos devem crescer para o bem, mais complicado e mais extenso se fará o débito de Ildeu, porquanto as falhas que ela venha a cometer serão atenuadas
pelo injustificável abandono em que a lançou o marido. Então nós vemos aqui que se ela cometer algum desatino ou entrar em desespero, alguma coisa que ela faça fora do caminho do engrandecimento, o Ideu, ela receberá uma atenuante pela atitude do Ideu, e ele será responsável por esses desatinos e por essa situação, porque foi ele o causador. Quem se faz responsável por nossas quedas experimenta em si mesmo a ampliação dos próprios crimes. Nós somos responsáveis pelos nossos atos e pelas nossas atitudes, e principalmente somos responsáveis pelo que os nossos atos e as nossas atitudes causam no outro, e que às vezes são responsáveis por atitudes drásticas que outras pessoas tomam. Nós temos responsabilidade sobre isso e temos que assumi-las. Hilário meditou e disse em seguida: imaginemos, porém, que Marcela e os filhinhos consigam vencer a crise, esmagando com o tempo as necessidades de que são agora vítimas. Figuremo-los terminando a atual reencarnação com plena vitória moral, em confronto com o Ildeu, retardado, impenitente, devedor. Se a esposa e os filhos, então definitivamente guindados à luz, dispensarem qualquer contato com a sombra, em franca ascensão às linhas superiores da vida, a quem pagará Ideu o montante das dívidas em que se agrava? Silas estampou significativo gesto facial e explicou: embora estejamos todos, uns diante dos outros, em processo reparador de culpas recíprocas, em verdade, antes de tudo, somos devedores da lei em nossas consciências. Fazendo mal aos outros, praticamos o mal contra nós mesmos. Caso Marcelo e os filhinhos se ergam um dia a plenos céus, e na hipótese de guardar-se nosso amigo mergulhado na terra, vê-los-á Ildeu na própria consciência, sofredores e tristes, quais os tornou atormentado pelas recordações que traçou para si mesmo, e pagará em serviço a outras almas da senda evolutiva o débito que lhe onera o espírito, de vez que, ferindo os outros na essência, estamos ferindo a obra de Deus, de cujas leis soberanas nos fazemos réus infelizes, reclamando quitação e reajuste. Vamos lembrar no Obreiros da Vida Eterna que nós temos ali uma irmã que está nos planos de luz, né? Está nas esferas mais altas, o marido numa casa de trabalho ali no umbral 1, umbral 2, e o causador do infortúnio, da felicidade do casal, que é Paulo, ele está nas câmaras, né, nos hospitais que existem ali na casa, adormecido, recebendo passes, recebendo água fluidificada, eles estão tentando ali ajudá-lo. E o André, quando entra nas memórias dele, ele vê a senhora, que hoje é um ser de luz, ele a vê ali como ele a conheceu na época que ele a prejudicou, a ver sofrendo, a ver tudo aquilo que aconteceu com ela. São essas reminiscências que estão ali nas lembranças dele, e ela do alto está programando o reencarne compulsório para que ele possa pagar as dívidas dele com outras pessoas que estão ali na mesma situação, daquela situação que ele criou. Ela estava lá no alto continuando o trabalho dela e ajudando a ele, né? Espírito de luz que é. Isso quer dizer, a palavra de Hilário, porém, foi cortada pela observação do assistente, que, em lhe surpreendendo as ideias, falou firme. Isso quer dizer que, se Ildeu mais tarde desejar reunir-se a Marcela, Roberto, Sônia e Márcia, então redimidos nas esferas superiores, deverá possuir uma consciência tão dignificada e sublime quanto a deles, de modo a não se envergonhar de si mesmo, considerando-se a probabilidade de triunfo para a esposa e os filhinhos nas provas árduas que o porvir lhes reserva. Meu Deus! Clamou Hilário triste.
Quanto tempo então para uma empresa dessas? E quanta dificuldade para o reencontro, se os entes queridos não se dispuserem a esperar. Sim, confirmou Silas. Quem se retarda por gosto não pode queixar-se de quem avança. A cada um segundo as suas obras, ensinou o divino orientador, e ninguém no universo conseguirá fugir à lei. Eu e Hilário, profundamente tocados pela lição, calamo-nos confundidos para orar e pensar. Como o Silas coloca aqui, cada um conforme as suas obras. Nós seremos julgados pelos frutos que nós dermos. E os nossos frutos serão colhidos no nosso desencarne para serem separados, Os bons frutos, os frutos mais doces, os melhores frutos, para que possamos voltar e de novo replantar a nossa árvore para termos frutos melhores ainda, até que os frutos sejam perfeitos e a gente possa mudar de lição. Cada um de nós receberá conforme as nossas obras. Não pelo aquilo que nós falamos, mas sim por aquilo que pensamos, sentimos e principalmente fazemos, colocamos em prática. Aí estão as nossas obras e é por elas que nós seremos julgados. Vamos continuar no próximo capítulo.